Eu tô aqui na praia e passei um tempo sozinho meditando e cheguei à conclusão de que nós deveríamos usar o nosso tempo para nos conectarmos à natureza. E eu passei toda a minha vida em Cacoaco e Cacoaco tem praias lindas, sabe? E aos domingos ficam movimentados. As praias de Cacoaco ficam lotadas aos domingos. E eu cheguei à conclusão de que nós poderíamos fazer muito mais para o nosso país, nós poderíamos usar muito mais as nossas praias, nós poderíamos organizar muito mais as nossas praias, nós poderíamos investir nas nossas praias, nós poderíamos usar os jovens para fazer alguma coisa para as nossas praias. As nossas praias estão cheias de lixo e o povo está desempregado, a juventude não tem nada para fazer. E nós poderíamos usar esses jovens para trabalhar nas praias, nós poderíamos pagar esses jovens para limpar as nossas praias e este lugar servir como lugares turísticos, sabe? Ou seja, nós não sabemos aproveitar a beleza das nossas praias. E eu estou aqui exatamente nesse lugar e sinto que nós perdemos. Elas têm praias lindas, mas ninguém as usa. E nós temos praias lindas, as pessoas as usam, mas nós não temos criatividade de transformarmos essas praias em lugares aconchegantes, onde as pessoas poderiam aproveitar os seus domingos com a sua família e voltar para casa desanuviados, ou seja, renovados. E eu acredito que nós temos que fazer alguma coisa para as nossas praias. Nós temos que investir mais na nossa juventude e investindo na juventude, essas pessoas estarão mais próximo às nossas praias. E eu comecei a pensar, depois de ouvir o discurso do governador da Huila, sabe? E o governador da Huila me mostrou que é um homem que sabe do valor das coisas que nós temos em Angola. Ou seja, as nossas praias, as nossas fazendas. Temos muitas coisas em Angola que o governo não sabe aproveitar. E esse governo da Huila mostrou para mim uma forma de como nós poderíamos aproveitar as nossas praias. Ou seja, temos que fazer alguma coisa para nossas praias. Nós temos que investir mais nas nossas praias. Nós temos que fazer muito mais para as nossas praias. Nós temos que usar a nossa juventude para ser produtivo e esses jovens desfrutar do que nós temos em Angola. Ou seja, nós temos jovens que querem sair de Angola para ir para Portugal e de lá frequentar as praias de Portugal. Mas se nós vemos, as nossas praias são melhores do que as praias de Portugal. As nossas praias são melhores do que muitas praias na Europa, porque nós temos a natureza próximo, nós temos o sol, nós temos vastas praias. Por isso, nós temos que usar o que nós temos para o proveito da nossa população. Ou seja, nós temos que aproveitar no turismo interno. Nós temos que aprender com os chineses. Os chineses, o que fizeram? Os chineses, por muito tempo, o seu povo era humilhado, maltratado em muitos países do mundo, porque os chineses saíam da China para buscar uma vida melhor, para buscar um divertimento. O governo chinês começou a construir projetos imponentes, sabe? O governo chinês começou a construir projetos que até os americanos não têm. O governo chinês começou a investir em projetos que até os europeus não têm. Hoje, poucos chineses viajam para fazer turismo fora do seu país. Ou seja, o chinês trabalha e ganha o seu dinheiro e gasta o seu dinheiro no seu país. Nós temos angolanos que ganham pouco, acumulam esse pouco e viajam para a Europa, viajam para Portugal para gastar esse pouco.
e lá em Portugal ele é tratado como se fosse um lixo. E se o nosso governo pensasse exatamente sobre o turismo interno, investir nas estradas, investir nas infraestruturas que estão próximo às nossas praias, nosso povo não iria gastar o dinheiro fora de Angola. E o povo iria ser menos crítico ao nosso governo. Ou seja, o nosso governo não sabe aproveitar o que temos em Angola. O nosso povo não está dizendo que precisa viajar para a Europa para ter alguma coisa de melhor. O nosso povo está dizendo que queremos uma vida melhor. E essa vida melhor pode ser em Angola. Mas os nossos governantes dizem nós não temos condições para fazer isso. Enquanto que temos muito lixo nas ruas e muitos jovens desempregados. Por que nós não usamos esses jovens para limpar as ruas? E o pouco que eles ganham, gastarão exatamente em Angola. E com isso nós poderíamos diminuir a delinquência, nós poderíamos diminuir os protestos. Ou seja, o governo, em vez de investir em pequenas coisas, em vez de investir na juventude, o governo tenta reprimir aquelas pessoas que se expressam contra ele. Ou seja, aquelas pessoas que dizem o seguinte: você não está governando bem. Mas se o governo exatamente pensar e começar a estudar os motivos que levam com que o povo se manifeste, se o povo fique revoltado, muitas coisas que hoje em dia acontecem em Angola não aconteceria. Ou seja, temos que procurar forma de investir no turismo interno, porque se nós investirmos no turismo interno, nós teremos muitos jovens com menos desejo de viajar para fora, menos desejo de imigrar. Ou seja, nós estamos perdendo os nossos jovens. Angola está ficando cada vez mais vazio, ou seja, temos poucos jovens formados e esses poucos jovens formados estão saindo de Angola porque não encontram oportunidades. Mas se nós permitirmos que esses jovens desenvolvam projetos que beneficiam as suas famílias, nós teremos menos jovens viajando para a Europa. E a Europa não tem praticamente nada. O que nós ganhamos em Angola, nós gastamos na Europa. E quando você vai para a Europa, as pessoas, se você gastar $1.000 ou se você gastar um bom dinheiro em um restaurante, as pessoas pensam que você é um traficante de droga. Mas se nós investimos em Angola, a pessoa ganhar em Kwanza, gastar em Kwanza, o governo terá dinheiro para pagar os funcionários, o governo terá dinheiro para investir em outros projetos. E eu sou fã do governador da Huila, porque esse governador da Huila mostrou exatamente como se faz administração pública, como se pode melhorar o bem público. Sim, ele falou sobre o estádio de futebol. Gastou-se milhões de dólares para se construir aquele estádio. E o estádio hoje está praticamente em abandono. E amanhã nós vamos organizar um evento. Mesmo o MPLA, quando organiza um evento, às vezes eles não pensam naquilo que eles poderiam aproveitar para que o seu evento fosse bem organizado. Ou seja, eles abandonam, eles jogam fora aquilo que eles gastaram milhões de dinheiro, e quando organizam um evento vão exatamente naquilo que eles subaproveitaram. E o governador da Huila mostrou para mim que é um homem que entende da administração pública, é um homem que tem vontade de ver o angolano a crescer, é um homem que quer ver Angola na cena do mundo. Ou seja, é um homem que quer dizer: nós podemos fazer muito mais, nós podemos desencorajar muitas das atitudes dos nossos jovens. Os jovens estão descontentes, os jovens não estão satisfeitos com a governação, mas em vez de reprimirmos os jovens, nós podemos fazer alguma coisa para esses jovens. E o que é que o jovem quer? É isso que o governador da província da Huila mostrou. O jovem quer uma vida digna. Para isso nós temos que incentivar os nossos governantes a investir nos projetos sociais. E
as estradas são fundamentais. Ou seja, em vez do governo criar, ou seja, reabilitar essas estradas que já existem, eles poderiam abrir novas estradas, sabe? Criar novas estradas. Porque com essas novas estradas, o povo terá na mente de que existe algo novo. Se nós criamos novas estradas, fará com que o povo pense em algo diferente, sabe? Então, temos que apostar nas estradas, temos que apostar nas infraestruturas, temos que apostar no turismo municipais, temos que aproveitar a descentralização dos bens de consumo. Ou seja, eu estava a pensar sobre a necessidade do governo ou mesmo as empresas privadas começar a pensar a descentralização das suas empresas. Ou seja, se você tem uma empresa em Kazenga, não se concentre simplesmente em Kazenga, vai na Vidrol. Quando você chegar na Vidrol, você diz o seguinte: eu vou tentar colocar a minha empresa no Quitex. Quando você chega lá, eu vou colocar minha empresa no Ambrês. Quando você chega no Ambrês, eu vou colocar minha empresa talvez num Zeto, no Soio, no Tomboco. Vou colocar minha empresa no Bié. Vou colocar minha empresa no Lubito. Vou colocar minha empresa... Ou seja, você vai expandindo aos poucos as suas empresas. E se você quiser construir uma centralidade, você não construa a centralidade longe das cidades, mas aos poucos vai afastando essa centralidade das cidades. E ao construir uma centralidade, permita que essa centralidade tenha pelo menos 1 ou 2 supermercados, porque o povo terá menos desejo de sair da sua cidade para ir em um outro lugar e comprar o que lhe falta. Ou seja, vamos descentralizar as nossas empresas, vamos descentralizar as nossas habitações, vamos descentralizar os nossos bairros, vamos descentralizar a nossa forma de governar, sabe? É isso que nós temos que fazer em Angola. Temos que apostar no turismo interno.